Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre uma análise do programa Minha Casa Minha Vida, o famoso MCMV. A gente tem um material bem interessante aqui, que meio que desmonta como ele funciona, sabe? Olhando tanto para a parte boa da inclusão que ele tenta fazer, quanto para algumas limitações que parecem fazer parte da própria estrutura dele. A ideia é entender melhor essas, tipo, contradições e o impacto real do programa, que já está aí há um bom tempo, né? Desde 2009. Bom, vamos lá. O ponto de partida, acho que todo mundo meio que já sabe, é que o MCMV oferece condições melhores de financiamento, né? Especialmente para famílias com renda mais baixa. A lógica parece ser: quanto menor a renda, maior o subsídio, aquela ajuda do governo para pagar a parte do imóvel, e maiores os prazos para pagar. Isso, assim, de cara parece ótimo para incluir mais gente. Exato. E o interessante que essa análise traz é justamente como funciona essa lógica de escadinha, sabe? Para quem tem renda bem baixa mesmo, os subsídios podem cortar uma fatia enorme do preço do imóvel. Isso abre portas para quem, historicamente, nunca conseguiu nem sonhar em comprar uma casa pelo mercado normal. A análise até mostra uns exemplos, tipo, na faixa 1, como o subsídio pode ser gigante. É um avanço, não dá para negar. Pois é, mas aí começam os poréns, né? O material que a gente viu indica que conforme a renda da família sobe um pouquinho, mesmo ainda sendo baixa, os benefícios já começam a diminuir. É isso. Exatamente isso. Os benefícios vão caindo, progressivamente. A porcentagem do valor do imóvel que dá para financiar diminui, e isso, claro, exige que a família dê uma entrada maior. E os prazos, mesmo sendo longos, nem sempre dão conta de compensar essa necessidade de ter um dinheiro guardado para começar, sabe? A análise detalha bem essa escadinha para baixo nos benefícios. E aí que entra aquele conceito que a análise chama de zona cinzenta, não é? Que seriam aquelas famílias que já não pegam os maiores subsídios das faixas mais baixas, mas que também não têm grana suficiente para encarar as condições das faixas um pouco mais acima. Elas ficam meio presas ali no meio. Esse é um ponto crucial que o material levanta. Essa zona cinzenta leva a um problema que a análise chama de armadilha do financiamento parcial. A necessidade de dar uma entrada grande, que pode ser, sei lá, 20% ou até mais do valor do imóvel em algumas faixas, acaba virando um filtro, né? E aí, ironicamente, exclui justamente famílias que até têm uma renda um pouquinho melhor, mas que não conseguem juntar essa poupança toda para dar de entrada. Então, a pergunta que fica olhando para essa análise é se o programa, ao tentar organizar por faixas, não acaba criando outras barreiras, em vez de só derrubar as que já existem. Fica essa dúvida, né? É uma reflexão importante que a análise propõe. Sugere que essa estrutura pode, talvez sem querer, reproduzindo algumas dificuldades de acesso. Levanta uma questão sobre o desenho mesmo da política. Será que ela foca só nos mais vulneráveis e esquece um pouco quem está nesse meio do caminho? Ou deveria ter algo mais eficaz para essa faixa? E por falar em faixas, teve uma mudança recente, né? O programa se expandiu para incluir também famílias de classe média. Isso parece ser um jeito de reconhecer que o problema da moradia não é só de quem está na pobreza extrema. Sim, sem dúvida. É um reconhecimento de que o problema é maior. Só que a análise faz uma ponderação sobre as condições para essa nova faixa. Elas geralmente são melhores que as taxas normais do mercado, sim, mas ainda exigem um financiamento parcial grande, ou seja, uma entrada considerável. E, importante, não tem subsídio direto igual nas faixas mais baixas. Ah, entendi. O que significa que, mesmo com essa expansão, o acesso ainda não está totalmente facilitado para esse grupo. Exato. Se a gente junta isso com, bom, a instabilidade econômica que a gente vive, que pode apertar o orçamento da família lá na frente, o custo total desse financiamento, mesmo dentro do MCMV, pode ficar bem pesado para a classe média. As fontes que a gente analisou parecem indicar um equilíbrio meio tenso, sabe? O governo tenta ampliar o programa, mas ao mesmo tempo segura um pouco nos benefícios mais caros para não estourar as contas. Tem análise que até questiona se a longo prazo é tão vantajoso assim para todo mundo nesse segmento. Certo.
Então, resumindo um pouco tudo isso, o MCMV, sem dúvida, é uma ferramenta importante, ajudou muita gente a ter acesso ao crédito imobiliário, democratizou isso. Mas a estrutura dele hoje, com essa lógica de benefícios que vão diminuindo, parece que limita um pouco o alcance, né? Especialmente para essa galera que fica na tal zona cinzenta. Ajuda muito quem está lá embaixo na renda, mas pode deixar na mão quem está um pouquinho acima. É isso. A conclusão que dá para tirar dessa análise é que o programa é um benefício, mas ele vem com amarras, digamos assim. É um passo super relevante, claro, mas parece que ainda é insuficiente para resolver o tamanho do problema de moradia que a gente tem no Brasil. O grande desafio que o material aponta é como ajustar essa balança, como incluir mais gente, de forma mais ampla, sem comprometer a sustentabilidade econômica do programa. É o dilema. E aí, com base nisso tudo que a gente conversou, fica uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Será que esse desenho atual do MCMV é o melhor possível, dadas as limitações de orçamento e tudo mais? Ou, quem sabe, seria possível pensar num redesenho, algo mais ousado, que talvez enfrentasse de vez essa armadilha da entrada? Fica aí a reflexão, né? Sobre se essas limitações são um mal necessário ou se refletem talvez uma escolha política sobre até onde realmente se quer ir para garantir moradia digna para mais brasileiros. Algo para a gente pensar.